Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje, mais uma vez, falaremos sobre um tema que eu, Alex, adoro, tecnologia, mas mais especificamente sobre IA, sobre chatbot, sobre RPA, como que isso pode alavancar a sua área de compras. É disso que a gente vai falar. Mas, pessoal, muita gente tem ilusão que acha que, nossa, eu vou fazer um IA, que maravilha, isso vai funcionar, vai ser moleza. Então, de largada, eu vou perguntar aqui, Carrefour 2022, primeiro teste com chatbot, sucesso total, conta como foi para nós. Desastre total, eu diria, na verdade. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tentou implantar um chatbot no Carrefour em 2022 para 2023, estava no hype, uma coisa super legal, inteligência artificial, atendimento ao cliente, automação. Vamos brincar com esse brinquedo, né? Vamos começar a brincar. O problema é que você tem que ler o manual de instruções para brincar com o brinquedo, né? E a gente não fez bem isso. Então a gente criou, na verdade, um chatbot, contratou uma empresa, criou um chatbot que conversasse ali com os nossos sistemas Google internos e tal. Mas a gente não se preparou muito bem no tracking desse negócio. Então a gente acabou criando um bicho ali que basicamente era pergunta e resposta muito quadradinha, que não entendia muito bem o que as pessoas perguntavam, que se confundia com o chat de RH. Então tinha gente que entrava no chat de compras e falava assim, olha, escuta, eu quero saber como é que eu faço para registrar minhas férias. Então, pessoal, aqui é chat de compras. Então ficou uma bagunça generalizada. E ali a gente entendeu que brincar com esse negócio é dar um passo atrás, é segmentar e fragmentar muito bem o que você quer, com quem você quer falar, qual é o desejo dessa pessoa e de uma forma estruturada fazer um projeto em conjunto com essas áreas de uma divulgação muito eficiente para a empresa. Mas isso desanimou demais você no Carrefour? Falar, nossa, eu não vou tentar mais chatbot, isso aí não funciona. Teve essa vibe ou não? Teve uma frustração inicial. Tá. A gente entendeu que a gente fez besteira, a gente deu um passo atrás, a gente entendeu que a gente precisava fazer diferente, né? E aí, assim, a gente mergulhou muito mais nas soluções possíveis, procurou novos parceiros, entendeu de fato o que atenderia a gente lá dentro do Carrefour, e com esse entendimento a gente fez um projeto conjunto com as áreas, um piloto muito mais robusto, e aí sim começou a colocar soluções que de fato atendiam ao nosso dia a dia. Legal, se você contou a verdade, comprometido com a verdade, eu gostei muito da história. Pelo seguinte, cara, tem muita empresa que depois de tentar entra num ciclo de frustração, que depois até passa, mas entra num ciclo de frustração de 1, 2, 3 meses ou até um ano, que ele fala, cara, isso aí não está pronto ainda, não deu, né? O cara não olha para se o projeto foi bem executado, ele simplesmente fala, cara, a tecnologia não está pronta e, cara, daqui a um tempo a gente tenta aí porque não está pronta ainda. E você meio que frustra e pula, né? Alex, a gente teve que aprender o seguinte, tá? Para brincar com tecnologia, você tem que aprender a errar. E você não pode a frustração do erro não pode cortar a sua vontade de fazer de novo e de fazer direito. É isso aí. Perfeito. Então esse é o ponto, né? A gente realmente se frustrou porque era um trabalho que a gente tinha colocado uma baita expectativa. Era o primeiro chatbot da companhia, né? Então a gente meio que colocou animado. todas as expectativas ali super animados. Mas a gente refez o projeto, retrabalhou e conseguiu de alguma forma... E daqui a pouco nós vamos contar como que ele está Vamos lá. Voando. José Paulo, se apresente para a nossa audiência, conta um pouquinho de você. Legal, vamos lá. Eu sou o José Paulo Ganino, lá na companhia me conhecem como Ganino. Eu sou o Head de COE do Carrefour, estou no Carrefour desde 2020. Já trabalhei em algumas empresas do segmento de papel e celulose, do segmento financeiro, mas varejo, Carrefour é a minha primeira experiência. E o mundo do varejo, vocês devem bem conhecer, é um mundo absurdamente dinâmico, maluco. Com margens apertadas. Com margens extremamente apertadas. Isso aí. No caso do Carrefour, por ser o maior varejista da América Latina alimentar, uma capilaridade absurda, né? Então muita gente para falar, muita gente de culturas, né, locais diferentes, com experiências e bagagens diferentes, de operações e níveis de maturidade diferentes. Então esse é o nosso grande desafio no Carrefour quando a gente fala de tecnologia. É como a gente fala com todo mundo. Perfeito, perfeito. E conta um pouquinho do COE, porque para muitos conhecem, mas ainda tem uma boa audiência que não conhece nem Legal. a sigla e nem as funções que existem Bacana. vamos dizer assim, numa célula, num cluster de COE Legal. dentro das áreas de compras. Vamos lá. O COE é o Center of Excellence de compras. Basicamente o que a gente faz. E aí eu acho que vou até fazer um adendo, algo que eu falei inclusive lá no evento da live, né? Eu acho extremamente importante nessa frente de tecnologia, nessa frente de automação, RPA, processo, que as empresas entendam, né, que é necessário você ter uma estrutura muitas vezes apartada para tratar disso.
né? O que eu vejo muitas empresas fazerem, empresas grandes, na verdade, que teriam um potencial de ter essa divisão, é tentar colocar nas costas do gerente de categoria, do comprador, enfim, dessa galera, a criação e até os afazeres, vamos dizer assim, que uma área de COE tem que ter. E esse cara está focado em redução de custo, em eficiência, em outras frentes, em negociação de contrato, em fornecedor que não entregou, em contrato que está expirando, em cost breakdown, é outra frente. Perfeito. O COE, na verdade, ele trata muito de processos, ferramentas da área, implementação de melhorias e inovação. Né? É isso que E treinamentos, porque eu preciso vender o meu aqui, eu vou falar que treinamento está lá também. Não, mas alguns COEs pegam mesmo, né? Essa parte de treinar e capacitar o time. Exatamente. Né? Para melhoria contínua. Dentro do Carrefour, por exemplo, o change management que a gente faz de qualquer projeto está dentro do COE. É isso aí. Né? Então, é uma área extremamente importante, tem muita coisa para ser feita, e aí é irreal achar que o cara que está na dinâmica da compra, do dia a dia de sourcing ali, vai conseguir fazer bem feito um trabalho como esse. Acaba meio que ficando em segundo plano, porque a companhia, e vou falar do meu mundo de varejo, é sempre assim, é meta agressiva atrás de meta agressiva de redução de custo. É isso aí. Então esse tema acaba ficando meio em segundo lugar. No Carrefour, a gente teve até uma diretriz da própria matriz na França de ter uma célula específica para cuidar disso. Perfeito. Né? Então a gente criou isso no Carrefour em meados de 2022, final de 21 para começo de 22, e começou a estruturar um pouco essa célula. Né? Então hoje eu faço, dentre os meus afazeres lá no Carrefour, eu sou responsável por essa célula, mas eu também tenho um pezinho ali em outras coisas ali, por exemplo, a área de analytics, a área de BI. Né? A gente tem uma área muito grande no Carrefour que chama, muito forte, chama uma área de cost killing. Cost killing não olha preço, cost killing olha perfil de consumo. Então a gente não discute preço com cliente nenhum, isso fica por conta dos categories, a gente olha muito mais para a parte de demanda, comportamento de demanda, né? Para saber em que linhas ali a gente consegue ter mais eficiência no consumo. E aí está muito dentro dessa célula de excelência que a gente Perfeito, chama. Perfeito. Porque eu vou falar um pouquinho de ambidestria, né? Rapidinho, ambidestria é você ao mesmo tempo inovar, fazer coisas novas e melhorar a eficiência operacional, né? E ambidestria você pode fazer do ponto de vista do indivíduo ou corporativa. E aí os estudos mostram que tem um negócio chamado ambidestria contextual e ambidestria estrutural. Contextual é quando, por exemplo, um departamento ou a pessoa faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ambidestria estrutural é quando você separa do tipo, você tem um time para fazer uma coisa e o time fazer outra. E aí os estudos mostram que a ambidestria estrutural, ou seja, separar uma célula para fazer os novos projetos e implementações de inovação, dá mais resultado em curto prazo e mais fácil nas empresas do que a ambidestria contextual, que é falar, não, o meu colaborador ele compra ao mesmo tempo e inova, compra e inova, compra e inova. Dá para fazer, é possível, tem empresas que conseguem, mas estatisticamente falando tem mais taxa de sucesso na ambidestria estrutural, em outras palavras, criar uma área de COE para implantar um IA, um chatbot, analytics, treinamento, tende estatisticamente a dar um resultado maior do que você deixar a pessoa fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E tem uma parte da velocidade também, né? Tudo isso está no bolo. Quando perfeito. você foca, e até um pouco, né, para você falar também, essa tua área, você desenvolve muita coisa nova. E para você desenvolver uma coisa nova, cara, você não sabe exatamente até onde você vai. Uma coisa, por exemplo, eu vou comprar aquilo, você sabe exatamente que vai pegar, vai mandar para o fornecedor, tal, vai, comprou. Agora, quando você está montando algo novo, tem a parte de conhecimento, de aprendizado, né? Muito. E tem a parte que você realmente aprende no meio do caminho, até com as outras áreas que você precisa envolver para fazer esses projetos, né? Obviamente, você dá o chute inicial na bola, mas depois tem que envolver uma série de áreas e pessoas que vão precisar dar suporte naquele teste e depois na implementação, né? Se der certo. Então, tem muita coisa que você descobre ao longo do caminho e o tempo que você precisa ter na agenda reservado para ir atrás de parceiro, para olhar o mercado, para ver o que está sendo feito, para conversar com outras empresas. Depois do fórum da live, eu falei com inúmeras outras empresas que também estão nessa frente, nessa empreitada de inteligência artificial, de chatbot, de RPA. E é um mundo ainda que tem muito a ser explorado dentro das empresas. E tem até um outro ponto, porque as outras áreas, né? As outras áreas não sabem exatamente o que cobrar dessa área nova. Porque não sabe, né? Não é algo estruturado. O comprador, eu preciso que você compre a área nova. Exato. Isso é muito interessante, cara, porque aí vai montando o bloco, né? Exatamente. E a forma como montar é que deixa a área realmente forte, né? Para cada vez dar um passo acima. Muito legal. Eu quis puxar o COI, agora a gente vai entrar legal, para fazer um breve aqui resumo de alerta, né, para a nossa audiência e falar, puxa, existe uma probabilidade maior, uma facilidade maior se você separar uma área para trabalhar com IA, com a tecnologia, com as implementações,
do que deixar a pessoa fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Sem Por isso que eu dúvida quis puxar, Sim, contar boa. um pouquinho da estrutura Sem disso aí. dúvida nenhuma. Mas vamos aqui apresentar nosso co-host agora, certo, menino? Isso aí. Nosso co-host aqui, o Fábio, vai se apresentar e ele tem um chapéu duplo. Olá. Chapéu duplo. Me Conta pra conta o gente chapéu aí. duplo. Numa Tem cabeça triplo, só, hein? com 2 Tem chapéus. Triplo, Tem triplo. triplo, Então fala o tem triplo. Nossa, também. uma cabeça, 3 chapéus. 3 É chapéus. isso aí. Prazer, pessoal. Fábio do Deck Magalhães, tá? Eu sou head de compras da construtora Tenda, então responsável pelas compras Brasil da Tenda. Mas eu tenho mais 2 chapéus, né? Que são... eu sou professor da Live também. Da Live. Verdade, Não pode esquecer porra. disso, né? Verdade. Desde verdade. 2020. Desde 2020, no meio da pandemia eu comecei. Mas antes eu fui aluno aqui da Live também, e aí, né? Eu gostei muito da Live e em 2020 consegui virar professor. Mas eu também tenho uma startup, né? Que é a Bots Lab. O que a Bots Lab faz? Ela foca exatamente nisso, em ganho de produtividade e compras, né? Então, automação com RPA, IA, esse é o foco. E é muito engraçado, né? Porque, pô, da onde surgiu essa história da startup? Eu era de compras, eu trabalhava na Saint-Gobain, trabalhei 19 anos na Saint-Gobain. Eu tinha uma equipe enxuta que, cara, só fazia trabalho repetitivo, né? E aí comecei com esse negócio de IA, tal, ia no cubo do Itaú. E eu olhava e falava, cara, dá pra fazer. Dá pra fazer. E montamos o primeiro robô. Isso 2018, ó. 2018 ele Ó. montou o primeiro. Faz Que 7 isso, hein? anos, cara. É. 2018. E, cara, impressionante, né? No primeiro mês ele cobrou 15% das compras. Olha lá. Aí isso foi para a área corporativa, os caras gostaram, quiseram implementar, né, espalhar para as outras empresas. E aí foi. E desde lá, então, eu tô com esse chapéu. Que legal. A Bots Lab mesmo, eu abri ela em 2021 para 2022, né? Mas tudo dessa semente, né? Pô, fizemos um projeto, deu certo. Esse projeto lá na Saint-Gobain ganhou o prêmio mundial de tecnologia em 2019. Olha só que Maior legal. desenvolvimento. E, cara, era um negócio que a gente fez aqui no Brasil, numa das menores empresas da Saint-Gobain dentro do Brasil. Isso foi espalhando e ganhou esse prêmio. E aí o negócio foi desde lá, já tem muito mais coisa. Mas assim, como insight, né? Desde 2018 já tem gente fazendo isso. E antes de mim, provavelmente 2016, 2015, alguém Não, fez lá dado também. a velocidade do mundo que as coisas andaram de 2018 pra cá, eu até poderia falar que ele é o dinossauro do RPA. Concorda? Você é o... Pô, pensa bem, pensa bem. é. Não, porque tem mais gente pra trás, mas tá tão rápido o mundo que dá até pra falar que Colocou você é um o dos dinossauro. primeiros tijolinhos. Porque ali. certamente o que você falou, o que você fez de função, digamos assim, de atividade que o de 2018 fazia, hoje já tem muito Não, mais coisa, muito né? mais, Não muito dá mais. pra comparar. É. Eu acho que quem olhar se você olha, você mesmo que tá lá, olha o de 2018 e fala, nossa, como era ruim. E tem muita gente em 2025 não fazendo o que você fez em 2018. Exatamente. Muita Muita gente. Mas tem uma É isso. frase, cara, que eu não esqueço. Isso era 2018. Um cara chegou pra mim e falou, Fábio, não tem o que tecnologia não consiga fazer. Tem como o que precisa é você saber explicar. E assim, o quanto você vai gastar, né? Se for muito complexo, você vai gastar muito. Recurso tempo, recurso dinheiro. É As isso. duas coisas. Mas assim, a tecnologia já está de um jeito que ela consegue te dar. Isso em Sim. 2018. Hoje com o chat GPT, com tudo, cara, isso deu um boost assim absurdo. Sim, sem dúvida. Então, e eu sempre guardo isso. Quando começa um negócio, um desafio que parece que é complicado, eu lembro dessa frase. Cara, não pensa que é complicado. Saiba explicar e deixa os caras se virar. É isso aí. Boa. Vamos pra cima. Ganino, vamos lá. Vamos Carrefour, contamos essa experiência Boa. interessantíssima de 2022 que não deu certo e agora estamos aí Vamos no falar o que outro tá dando mundo certo. com o negócio. Vamos falar do que está dando certo. Explica, e eu quero que você invista tempo mesmo aqui para Legal. explicar exatamente o que faz primeiro, como que é o processo aí de compra, né? O que é o robô, a inteligente que está usando, tem várias, mas conta uma estruturada, e depois a gente entra em como foi desenvolvido. Bacana. Então vamos lá. A gente primeiro, né, acho que o ponto-chave para nós no Carrefour, depois dessa empreitada que não deu certo com o primeiro chat que a gente fez, foi de fato dar um passo atrás e entender, fazer um dia de realidade do nosso cliente interno, do nosso comprador e do nosso fornecedor. Então a gente entendeu que a nossa cadeia, o nosso P2P ali, ele estava bastante prejudicado em função de processos que não estavam muito bem desenhados, mas em função também de algumas ferramentas que ali estavam meio que interligadas por barbante, elas não se comunicavam direito, e no final a gente tinha problema em todas as etapas da cadeia. Então quando a gente mapeou lá os 3 principais elos, que é o cliente interno, onde tudo começa, que é o comprador, onde cai para fazer toda a parte de negociação, e o fornecedor no final, que precisa prestar o serviço, emitir a nota e receber na conta dele no final, a gente tinha problema nos 3 lugares. Perfeito. Então o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu ouvir cada elo da cadeia, né? Passar um dia do lado dessas pessoas. A gente literalmente passou um dia, por exemplo, do lado de um key user
de compras ali que faz aquisição pra caramba durante o dia. A gente sentou do lado desse cara, entendeu o que ele fazia, por que ele fazia daquele jeito, qual era a dor dele, né? E a gente fez a mesma coisa com o comprador e a gente fez a mesma coisa com o fornecedor. Entendeu ali as principais dores do processo. E para falar do robô especificamente, que é onde a BotsLab está aqui com a gente meio que se concentrou na parte do comprador. Perfeito. Assim, vamos lá, comprador, o que você faz durante o dia? Quais são as suas atividades? Como você faz essas atividades? E a gente chegou até a gente teve até um output disso, que é, comprador da mesma área, da mesma empresa, fazia de maneiras diferentes. Dentro da mesma ferramenta. Só dando um passo atrás, até para contextualizar, o grupo Carrefour decidiu que usaria como plataforma de procurement o Ariba. Isso, perfeito. E esse foi um projeto global, né? A matriz lá na França decidiu, e ela decidiu que ela seria o centro do projeto, né? A matriz do projeto, e expandiria o modelo desenhado para os 9, né, G9, que a gente chama os 9 países onde tem operação própria do Carrefour. Perfeito. O Brasil hoje é o segundo maior país com operação do Carrefour. E a gente recebeu meio que um projeto, eu diria que 90% engessado. Dizendo assim, esse é o modelo que você vai colocar, porque é o modelo que foi definido para a operação da França. A gente quer que todos os países reflitam esse modelo. Você tem uma pequena margem de tropicalização disso. Você vai poder mudar uma coisinha ou outra, mas a gestão disso está aqui, o modelo está aqui. Então a gente fez esse projeto por uns 2 anos, basicamente, para colocar desde o S2C até o P2P por completo. Na verdade, minto, o P2P não foi completo, ele vai até a etapa do pedido de compra. Perfeito. A partir do pedido, isso sobe para o SAP e continua no SAP o recebimento fiscal e tal, porque o Ariba não estava preparado para isso aqui no Brasil. Dado que a gente é bem simples no Brasil em relação fiscal e tributária, né? Quase não tem problema. O próprio Ariba não conseguia naquele momento fazer, a gente então parou nesse momento. Na França já é completo. E aí, com isso colocado, a gente trouxe para o Brasil uma outra realidade para os compradores de trabalho, muito mais burocrática, muito mais longa para ser feita, muito mais campos, muito mais telas, muito mais Perfeito. coisas que ele fazia do que antes. E a gente entendeu o comprador nesse momento que isso estava trazendo um impacto gigantesco para a atividade dele no dia a dia, porque ao longo do tempo, com um mercado competitivo de margens baixas e precisando entregar eficiência, a equipe foi reduzindo ao longo do tempo. Pra você ter ideia, hoje no Carrefour, a gente lida ali com 10 bi, com uma equipe de 28 compradores. A gente fez um benchmark recente com a PwC, a gente não encontrou nenhuma outra empresa no mercado que tivesse essa relação spend por comprador. É absurdamente grande. O spend de cada comprador cuida. E no dia a dia, ele precisava tratar de várias atividades operacionais. Né? De ficar preenchendo tela, de ficar atendendo o cliente, de ficar resolvendo problema de pagamento, porque o fornecedor não recebeu. Então a gente entendeu essas principais dores e viu que o Ariba, de fato, trouxe uma carga operacional muito grande com a implementação do projeto. Só que a gente não tinha margem para mexer no Ariba. Falou assim, não, eu quero tirar essas tarefas. A França disse, não, você não vai tirar. Você precisa mantê-las, porque isso é um template padrão que outros países também usam, tal. Precisa manter. O que a gente fez, então? Chamou a BotsLab, né, olhou o mercado, conheceu a BotsLab, entendeu o que eles faziam ali na parte de sourcing, que eles tinham já um conhecimento também de Ariba, e decidimos conversar para fazer um projeto onde a gente pudesse, de alguma forma, automatizar todas as tarefas, ou a maioria delas, o comprador perdia tempo ali preenchendo durante o dia. Perfeito. Tá. Aí a gente começou a pensar em como é que a gente faria isso. Por quê? Porque a gente não tinha API liberada para poder usar no Ariba, porque a França travou as APIs do Ariba para ninguém poder usar. Então a gente começou a desenhar soluções alternativas, né? O que a gente desenhou para o robô? A gente desenhou algumas etapas, né, ali do projeto, que hoje já está praticamente 100% entregue, que seriam toda a etapa de preenchimento da pré-compra dentro do Ariba, da própria etapa de compra e monitoramento do sourcing com o mercado, e daquele pós-compra, que eu diria que é a recomendação de qual é a melhor proposta, o melhor fornecedor. Então, basicamente, a gente desenvolveu ali uma solução, né, uma automação dentro do Ariba com a BotsLab, que traria ali ela puxaria da requisição de compra automaticamente todos os campos importantes para preenchimento de um sourcing dentro do S2C. Ela startaria já dentro desse sourcing, todos os campos, ela startaria para aprovação já no workflow, né, para toda aprovação interna. Ela já proporia na parte de sourcing os fornecedores que poderiam atender aquele item que está sendo solicitado na requisição. Então ela busca em todo o nosso data lake fornecedores históricos que já forneceram aquele item, aquele produto, aquele serviço, né? E aí a gente tem um ponto só em serviço que a gente está numa fase de melhoria que eu imagino que todas as áreas, ou a maioria das áreas de compras tenham um serviço. É tudo muito genérico.
né? Então, a gente está trabalhando como é que a gente melhora essa questão, a gente tem que ser mais assertivo em como a gente traz fornecedores ali de serviço. E depois o monitoramento de todo o processo de compra e a recomendação da melhor cotação. Né? E a gente tem lá no Carrefour, inclusive, um outro ponto que a gente chama de célula ágil, que também está sob a minha gestão lá, que são todas as compras spot, basicamente, de até R$1 milhão sendo feitas por uma esteira diferente dos categóricos ali que cuidam de negociações mais estratégicas, Perfeito. contratos e tal. Então essa esteira, o comprador vai lá, ele pesca a demanda, né? Faz lá o processo de compra tradicional, 2, 3, 4 cotações e necessariamente ele finaliza num leilão eletrônico dentro do Ariba, processo de compra, né? Então ali a gente colocou também o robô para fazer toda essa parte de parametrização do leilão, configuração, disparo e ele traz no final a recomendação. Né? Perfeito. Então o que a gente fez nesse sentido, né, para resumir um pouco a história, a gente pegou toda a jornada do comprador dentro da parte de sourcing, a gente automatizou todas as etapas que ele precisava preencher, algum tipo de informação, a gente colocou o comprador apenas nas etapas de validação. Né? Então, quais são as etapas de validação hoje? A primeira etapa de validação é quando ele propõe fornecedores. Então, o robô faz tudo sozinho até a etapa de propor fornecedores. Na etapa de propor, o comprador precisa entrar. E por que ele precisa entrar? Porque a gente identificou que alguns fornecedores, de repente, o comprador não quer colocar numa cotação específica, ou, muitas vezes, o fornecedor, através de um item genérico, ele era trazido para uma solicitação, mas ele não fornece aquele tipo de serviço. Então, por exemplo, serviço de consultoria. Poxa, o robô trazia várias empresas que já prestaram consultoria para a gente nos últimos 12 meses. Mas, de repente, aquela compra é específica para uma consultoria tributária. Então, não adiantava chamar um fornecedor que fazia consultoria de TI, por exemplo. Então, o comprador faz esse saneamento, inclui, retira ou mantém os fornecedores e dá o gatilho para o robô continuar. E aí, o robô faz todo o processo de envio a mercado, monitoramento da cotação, tudo isso. E no momento da resposta do fornecedor, o robô já traz essa resposta, né? E se necessário um leilão, o comprador aciona para colocar ele para uma rodada de leilão e o robô também faz todo esse tipo de parametrização. Quanto a gente reduziu com isso? Você vai me perguntar. A gente reduziu 80% do tempo que o comprador gastava fazendo esse tipo de coisa. Tá? 80%? 80%. 80%. Ele levava 15 minutos, o robô leva 2 para fazer. Perfeito. Agora vai umas perguntas, daqui a pouco você faz um monte aí. Mas agora vai as perguntas seguintes. Para ser o mais operacional possível, eu acho que ficou bem claro para mim, você explicou muito bem. Quais são, eu vou usar uma palavra técnica agora, como eu sou um cara, né, que for formado para o centro de dados, tem uma palavra chamada trigger, que é o gatilho, mas na verdade eu tô brincando, é a palavra técnica mesmo. Claro. Qual que é o trigger, o gatilho, para chamar o robô nesses pontos aí? Então, quer dizer, naquele primeiro ali, preencher o campo. Legal. Tem um botão na tela, ele vai lá, clica e pum, aciona o campo, preenche. No outro, que é o do fornecedor, não, o robô fica em stand-by lá, fazendo radar, leitura, e de repente ele faz Como que tá essas triggers do robô, todo mundo entende? Vamos lá. O gatilho do robô, para ele entrar no processo, o input o comprador, quando recebe essa demanda pelo Ariba, ele está dentro do workflow, né? Então chega uma requisição. Então o cliente interno vai lá, preencheu no Ariba. Isso. Boa. Isso passa por aprovações do cliente Perfeito, interno, chega para o comprador ali para uma célula. Essa célula dentro do Ariba. Perfeito. Essa célula no workflow do Ariba, ela direciona para qual comprador seria aquela compra. Beleza. Nesse momento, o que essa pessoa faz? Ela inclui o usuário robô dentro do fluxo de aprovação. A automação entende que é para ela assumir aquela operação e fazer o processo. Clique de mouse, o comprador vai lá, Exatamente. Tem que fazer isso aqui, clicou, põe o robô. Ao invés de eu colocar o Alex como próximo da fila para cuidar do processo, eu coloco o robô. Perfeito. É o robô. Aí o robô entende esse comando e automaticamente o robô, dali dispara. ele começa a fazer o disparo ali. Isso aí. E aí automaticamente ele vai ler os campinhos, já vai preencher sozinho o negócio, preencher outro. Perfeito. Aí que falou, trava, né? E trava é uma maneira de dizer, para um dado momento que volta o comprador. Isso. Tem um alerta que dispara, comprador, o robô preencheu o negócio, é instantâneo até a lista do fornecedor, é na hora ali. É praticamente em 2 minutos tudo pronto. É tudo, tudo né? pronto. Esse então ele na verdade, o robô está rodando o tempo todo. Então na hora que ele inclui o robô já preenche, já aparece os fornecedores meio que isso, instantâneo ali. Isso. Plim. Dali a alguns minutos o comprador entra, já vão estar os fornecedores ali para ele selecionar. Já está os fornecedores selecionados. Aí o comprador vai lá, fala esse sim, dá um clica no botão de novo. E aí a partir dali o robô dispara para mercado.
Aí o robô já... O robô já manda para o mercado e aí o comprador vai monitorando através dos nossos... a gente tem vários BIs lá dentro que vão fazendo a monitoração. Ele vai monitorando. Porque aí tem que esperar, a resposta do fornecedor. Aí tem uma configuração de dias, prazo, como é que é isso aí? A gente tem uma configuração padrão que o robô segue, né? Porque a gente está usando o robô basicamente, muito mais fortemente nessa célula ágil. Então a gente tem uma parametrização de dias, né, para a resposta, meio que padrão. E aí, se necessário, o comprador vai lá e intervém. Então tem uma parametrização de dias e a mesma coisa leilão, tem uma parametrização já de quais campos então, do leilão. Então vou dar exemplo. Fica lá 3 dias para chegar a resposta dos fornecedores, por exemplo. Aí chegou a resposta, o comprador analisa de novo. Aí vem o comprador aí para analisar. O comprador entra para olhar o que o robô propôs. Isso. Então a resposta vem. O robô dá lá o mapeamento de tudo que foi feito. Perfeito. E aí o comprador entra para olhar o que o robô está propondo. E eventualmente, vamos dar um exemplo. Se disparou para 10, estou dando um exemplo aqui, eventualmente ele fala, cara, desses 10 aqui, esses 5 aqui estão legais. Isso. Eu recomendo fulano. O comprador vai olhar. Recomendo fulano. Se o prazo de entrega está aderente, se o preço está realmente correto, ele faz um último check. Faz o check. E aí com manda isso para ele leilão, faz... por exemplo, numa das se for um consequências. Leilão, exato. Manda para o leilão, o robô preenche tudo do leilão, roda o leilão. Manda o leilão, aparece o ganhador lá, traz de volta. Exatamente. Preenche a recomendação de fechamento e isso vai para aprovação. Vai para aprovação e o robô vai lá e vai emitir o pedido e vai colocar no SAP e vida que segue. Aí já migra direto para SAP, do Ariba para SAP automaticamente. Perfeito. E aí vida que segue. Fábio, diga, perguntas aí que você tem, alguma? O primeiro ponto que é legal que você falou, tá? Mas isso é geral, tá? Para tudo quanto é empresa. Se você pegar aí 100 empresas... Eu vou dizer que 95% é mais ou menos isso. 80%, 85% do tempo do comprador são pedidos abaixo de 10 mil reais. Né? E o spend de tudo isso não chega a 5% do total do spend que a equipe de compras faz. Então é exatamente isso. Você tem uma equipe, né, que faz um trabalho operacional e que não tem tempo para fazer o que realmente traz dinheiro para a companhia. Perfeito. E o robô, ele, né? Um ponto é isso, né? A gente trabalhar ele para livrar mesmo o tempo do comprador, para quê? Para que ele seja comprador. E o segundo ponto que você falou também, ele reduz em torno de 70%, tá, isso uma média que a gente mede, 70% do tempo do processo. Porque é o que você falou, né? O requisitante fez, o comprador pessoa, né? Ele dificilmente, na hora que o cara fez, ele já pega o processo. O robô não, ele já pega, na hora que você botar para ele já vai pegar. O fornecedor responde. Pô, o comprador demora um tempo para ir lá ver, quando o robô não respondeu, ele já vê. Então, assim, a gente acaba melhorando, né, o fluxo, mas principal, cara, tira o comprador dessa rotina sufocante. A gente coloca o comprador, na verdade, para o papel principal dele. Isso aí. Que é o papel estratégico ali de avaliar, de analisar, de colocar o conhecimento dele em cima, né? E não essa parte de... A gente brinca que é o pica-pau ali preenchendo tela, não agrega praticamente nada pro dia a dia do comprador, né? O gerador de pedido que a gente Exato. Porque nisso aí, eu concordo plenamente com o que você falou, Fábio. Na verdade, tem uma redução da carga de trabalho do comprador, que você comentou, tem uma redução de lead time do processo. Sem dúvida. Do processo. Né? E, eventualmente, com essas duas coisas acontecendo, você também consegue, eventualmente, por exemplo, aumentar o número de compras que você fazia, o que eventualmente traz saving. Né? Que eventualmente traz saving. Você muda o trabalho do comprador. O comprador, que era o lançador de pedido, agora ele vai ter tempo para ser comprador, para desenvolver um processo, que antes ele não tinha tempo. Né? Então, e isso, depois é até legal você falar também se você já sentiu isso. Tem muita gente que sai de compras porque não aguenta fazer isso, cara. Fica o dia inteiro lá lançando pedido. Passa um ano, o que você aprendeu? Aprendi a entrar na transação tal e lançar pedido. Né? O cara fica desanimado, cara. É isso aí. Quando você tira isso e põe num papel estratégico, o cara começa a falar, pô, compras é isso? Eu quero isso. Eu tinha um antigo gestor, bem antigo mesmo, na verdade, um dos primeiros líderes que eu tive. Ele cuidava de compras e facilities. Ele entendia tudo de facilities, mas nada de compras. E ele falava que o papel de compras era conseguir desconto. Ele falava assim, desconto. Então você levava qualquer processo para ele maravilhoso para ele aprovar. Pô, fiz isso, fiz aquilo. Você já pediu desconto? Eu falei, cara, lógico que eu já falei de preço. E ainda hoje, muita gente acredita que a área de compras é um pouco isso, né? Assim, cara, seu papel aqui é só ir lá pedir um desconto pro cara. Eu já sei quem eu quero, eu já sei o que eu quero, de quem eu quero, a hora que eu quero. Vai lá e pede um desconto e vai rápido porque eu já tô atrasado. Já chega atrasado em compras, né? É sempre assim. É isso aí. O sonho do comprador é poder trabalhar em conjunto lá no início da demanda para poder ter todo esse tempo de ir além, né? E o que a gente tem colocado no Carrefour, até é muito em linha com o que você está falando,
cara, deixa a gente, vamos desenvolver automações, ou vamos automatizar aquilo que você não gera valor, que vai só tomar seu tempo e te deixar estressado, e vamos te colocar para ser um business partner da área. Isso aí, Cara, estratégia. você tem que estar lá do lado do seu cliente, você tem que ter tempo de estar discutindo com ele o roadmap de projetos para o ano, o que você vai fazer, como vocês vão fazer isso juntos, qual é a meta que ele tem para casar com a sua. Porque se você não... Para mim isso é pra vida, né? Se você não consegue fazer conexão com a outra pessoa, para vocês terem um objetivo ali conectado, você nunca vai conseguir convencer ela de fazer o que você quer fazer. Né? A não ser pela força, a não ser pela autoridade. Só se a outra pessoa for, né, acima, tiver um cargo acima do seu e pela autoridade vai te obrigar a fazer. E foi muito o que a gente usou e tem usado para fazer os nossos processos de transformação digital dentro do Carrefour. A gente precisa se conectar com o cliente e por isso o passo da gente ir lá ouvir. Perfeito. Meu, qual que é a sua dor? Vamos resolver esse negócio junto? E aí o cara começa a se conectar, ele testa com a gente, ele entra no desenho da solução com a gente. Né? Pô, eu sou requisitante, tudo bem, mas me ajuda a desenhar. Vamos desenhar junto pra ver se pra você vai ficar bom. É isso aí. Porque se pra você ficar bom, cara, pra mim vai ficar ótimo. Sim. Né? Então a gente tem trazido as áreas pra esse ponto de conexão. Perfeito. Qual que é a sua dor? Vamos resolver sua dor de algum jeito. Boa. Só para comentar um caso interessante, também no SAP Now de 2024, teve um case da Claro, né? E como é público eu posso comentar aqui, até legal que comente, da Ariba com a Claro também, né, que você está falando da Ariba. Uhum. E eles colocaram o quê? Eles fizeram já tinham melhorado muito o processo de compras e até o processo com o cliente interno, da requisição do cliente interno de compras até o pedido entregue lá. E estava monitorando. Mas você falou uma frase que me chamou a atenção, que a Claro resolveu, e parece meio idiota, mas as pessoas não veem, a grande maioria não trabalha nisso. Que você fala, já chega atrasado em compras. E a Claro percebeu e falou o seguinte, cara, por que chega atrasado em compras? Ela trabalhou antes do pedido. Porque ela fez um mapeamento do tipo, ela estava há muitos anos melhorando, vou inventar aqui, tá? Não é o dado real, estou inventando. Tá bom. Imagina, fala, nossa, o ciclo do P2P aqui, do pedido na hora que pingou para compras, demora 15 dias. Vou trabalhar, reduzir para 12. Trabalhei, reduzir para 10. Cara, já pôs 50% de redução. Trabalhei, reduzir para 7. Baita entrega. Você fala, cara, olha isso, cara. 2 anos lá, demorou 15 dias, agora 7. Que baita entrega incrível, né? Meu cliente interno deve estar, cara, feliz demais. Aí ele pegar a requisição para trás do cliente e pedir aprovação, finanças no fluxo, aprovar, se tinha orçamento, não tinha, se estava dentro do budget, liberação do diretor, demorava 35 dias. É um exemplo, mas... Era 3 vezes. Aí, se você fala, cara, 35 mais 15, 50, ruim. Aí você reduziu aqui pela metade para 7, mas os 35 é pior, cara. Então o que eles fizeram? Eles integraram a Ariba antes da cadeia lá no fluxo da aprovação. Então na hora que pede, o robô e o Ariba, ele já faz automático os cheques da automação, de tal maneira que na hora que o cara começa o ciclo, encurtou o ciclo para chegar em compras. E aí a experiência final do cliente final foi boa. Legal, fantástico. Né? Então é um negócio super legal, né? Porque às vezes a gente tem que sair um pouco da casinha só de compras para ver que você sofre uma pressão, porque às vezes o ciclo para trás está ruim e compras que tem que resolver. Porque no fundo é tudo, entre aspas, uma necessidade de comprar alguma coisa. Porque no final então o case da Claro é muito legal. É isso. Comprar, né? Pro cara que é isso. Ele não isso. vai falar, pô, até aqui, mas o ganino é só daqui para cá. Não, pro cliente interno demorou 50 dias. Eu vou te dar um exemplo prático do Carrefour. A jornada de compra no Carrefour, hoje ainda, a gente está mudando isso, ela é justamente fragmentada dessa forma. Compras, ou lá no Carrefour hoje, não tem a função de fazer contrato, não tem a função de cobrar aprovação de requisição, Isso. não tem a função de controlar pagamento, não tem a função de nada disso. Mas no dia a dia e na prática, o cara é acionado o tempo todo quando uma requisição não é aprovada, ele é acionado o tempo todo para fazer quando o contrato está demorando no jurídico, e ele é acionado porque não pagou o fornecedor. Então assim, na prática eu não cuido. Mas na teoria, a jornada é minha, não tem jeito. A jornada, pro cliente interno, a jornada de compra começa quando ele tem uma necessidade. É isso. Acabou. Acabou. Entendeu? E ele não quer saber quem é o dono, ele quer ter a necessidade e o fornecedor quer ser pago no final da história. É isso aí. E isso é compras, não tem como fugir disso mais. É isso aí. Então a sacada de dica às vezes tudo bem, eu acho que em termos de prioridade para quem não tem nada, começar com o núcleo, perfeito. Mas depois começa a ver se você não pode expandir esse núcleo para pegar um processo de ponta a ponta e não só o processo de compra. Que não é só, né? É muita coisa. Mas isso para mim é jornada, tá? Por exemplo, jornada, você falou em jornada. 2022 que deu errado lá o chat.
Mas aquilo, cara, provavelmente abriu a cabeça de um monte de gente. Não tem dúvida, Sem porque dúvida, o erro é parte integrante do negócio. Então é a jornada. Isso vai levando. Agora o robô dando certo, pode ter certeza que uma outra área vai falar, pô, meu, olha os caras fazendo com o robô ali. Sim, e já existem áreas olhando o que a gente tem feito nessa questão de automação, nessa questão de atendimento, e procurando a gente também para poder fazer parecido nas próprias áreas deles, né? Isso é um negócio que contagia, de fato. Entendeu? Se funciona, ele contagia, de fato. E isso que eu comentei agora, a gente meio que começou agora a aplicar no Carrefour. Então a gente está olhando também, e já tem POCs em andamento, na parte que diz respeito à requisição, que é o começo da jornada, e na parte que diz respeito ao pagamento, o lançamento da nota, que é o final da jornada. Sim. Inclusive com um case muito legal que o pagamento e o final da jornada trazendo receita para o Carrefour. Que aí é um ponto que eu também acho que é importantíssimo para uma área de compras 4.0. Tem que parar com essa discussão de só, entre aspas, redução de custo. Isso é o DNA de compras e sempre vai ser. Sempre vai acontecer, não adianta, a cobrança vai existir e é o entregável principal. Mas tem que começar a pensar em como você traz outras linhas de ganho para a companhia. Como é que eu faço a companhia ganhar dinheiro? Como é que eu aumento a receita da companhia, por exemplo? Pô, compras pode ajudar. Para mim, hoje eu palestrando muito sobre isso, tá? De trends, do que deve ser, inovação. O que eu mais tenho falado, já faz alguns anos, é que para mim hoje já deveria ser, a prioridade de compra já deveria ser trazer desconto mais receita. É isso aí. Que não deveria estar só focado em saving mais. Eu já tenho falado isso há muito tempo. É mais difícil aqui, mas já tem vários cases. Inclusive tem case hoje, esse tudo bem, fala, pô, aí tá saindo do escopo. Tem algumas áreas de compras que estão gerando receita, não por melhoria ao produto final de vendas da empresa. Eles estão gerando receita porque eles estão fazendo alguma coisa, prestando serviço. Vou dar exemplos tangíveis. Tem área de compras hoje que vende BPO da própria área de compras. Ela automatizou, está numa estrutura com 28, você fala, cara, mas assim, se eu tiver 28 compradores, vamos supor que você até aumente para 30, 35. Fala, cara, eu posso vender para fornecedor meu serviço de compras. Então tem área de compras, está vendendo o serviço de compras que o fornecedor dela não tem, porque ela melhora o produto do fornecedor, que vai dar desconto. Só que ela vende serviço de BPO, concorrendo com uma empresa de BPO. Você fala, cara, meio louco, mas já tem empresa fazendo isso. Exatamente. Gera receita. Tem empresa que está, assim como o Fábio, ele não fez para a empresa, né, de vender o robô, que no caso é uma empresa dele, já tem empresa que está fazendo tecnologia e a empresa está vendendo a tecnologia no núcleo de inovação dentro da empresa, na área de compras. Então vira uma receita que outros players possam assinar o robô que você fez. É isso aí. Então imagina que você, Carrefour, poderia pensar o seguinte, cara, esse robô que eu fiz aqui, que eu posso colocar mais coisa, de repente eu posso vender esse serviço também. E ainda entra outra de comprar, né? Tem empresa que está focando em compra, em M&A mesmo, né? Que são negociações grandes. Sim. Que você faz a compra, a fusão de uma fornecedora, por exemplo, aquele fornecedor é um negócio, o negócio gera receita, você está gerando receita. Fora a receita de melhoria no produto, aumento de vendas para o cliente. Então, para mim, hoje deveria se pensar nas duas coisas aqui. Sem dúvida. Fatalmente. Então, mas é um círculo também, porque compras é a gente que está no mercado, né? Praticamente dentro da empresa tem duas áreas que olham mais para o mercado, que é vendas e compras. Está falando direto com o mercado. Com a ponte com o mercado, é isso aí. E aí, isso vai trazendo oportunidades. Cabe à área, né, falar, pô, eu quero desenvolver isso ou não. Aí. Mas mais um ponto, se o cara tá ali, né, lançando pedido, focado e não tem essa visão de empreendedora, de vamos fazer diferente, ele não vai. Então é o que eu falo, é tudo uma roda girando. Você faz a roda girar, muda a área e a área começa a pensar nessas coisas. Você só consegue ter essa visão se sua cabeça tá para fora da água. Exatamente. Se vai para baixo da água, não tem como você... Até tem, mas vai demorar mais, vai levar mais esforço e talvez ali quando você consiga o cavalo já passou. E esse ponto que para mim é o que eu luto hoje nas equipes de compras. Porque a gente quer que a equipe de compras seja estratégia, traga coisas novas. É isso que o comprador, né, do futuro, 4.0, tem que focar. Não é exatamente ter o melhor desconto, não é isso. É trazer a área como estratégia. Se a estratégia for, né, trazer coisas novas ou propor serviços, é isso que ele tem que procurar em compras. É isso aí, perfeito. Agora, vamos voltar para IA e vamos pensar em duas coisas aqui. Primeira pergunta sobre o que é. Você, nesse ciclo todo do segundo desenvolvimento que está dando super certo lá, você começou pequeno, com poucos itens, prazo menor, menos comprador, para depois dar o rollout para maior. Como que foi esse processo? Começou fazendo teste em coisa, está expandindo
e aí você já aproveita e conta do futuro, nesse Legal. ponto de aumento de categoria. A gente começou pequeno, a gente começou com algumas áreas específicas que tinham mais proximidade da gente, que geravam mais requisição, né? Então a gente começou pequenininho ali, pegou alguns compradores para fazer o teste do primeiro. Boa. Geralmente eu uso o meu time de celular, de algumas pessoas ali que estão mais Perfeito. próximas de mim para poder fazer esse teste no dia a dia, e a gente foi medindo. E aí muito próximos ali da BotsLab. Por exemplo, o robô não pegou essa, o robô não pegou aquela, vamos entender por quê, vamos entrar. Olha, o comprador colocou uma coisa que não era comum colocar nesse campo. É normal? Vai acontecer sempre? Foi só dessa vez? Reorienta. Foi aquele ponto que eu comentei, né? A gente descobriu que os próprios compradores trabalhavam de formas diferentes dentro do mesmo sistema. É isso. Então, a gente também tinha que resolver muita coisa dentro de casa, para padronizar mesmo. Falar assim, pessoal, esse campo não é para ser usado. Por que tá preenchendo isso aqui? Isso aqui não serve para nada. E a gente começou a, de alguma forma, pequeno, numa célula controlada, entender como é que esse negócio funcionava e os erros estavam dando. Perfeito. Quando o negócio realmente Ficou mais funcionou, redondo. ficou redondo, até a própria BotsLab ele também se preparou mais para o volume aumentar. E aí a gente aumentou, escalou isso para o time todo. E hoje, qualquer comprador que quiser colocar o robô no processo, ele coloca o robô no processo. Perfeito. Hoje isso está específico para essa célula de ágeis de até 1 milhão? Ou é para qualquer um se o cara quiser? Hoje é para qualquer comprador. Qualquer comprador. Qualquer comprador hoje consegue colocar o robô no fluxo e consegue fazer o robô com que o robô faça todas as etapas do processo. Perfeito. O que vai acontecer mais na prática com os categorias mais estratégicos, digamos assim, que cuidam de negociações um pouco mais estratégicas, é que a parte de seleção de fornecedor, de Isso, análise das Porque propostas... dá para você, vou usar um exemplo, Isso. dá para você fatiar a parte que você quer do robô. Exatamente. Então eu posso falar, pô, mesmo o cara comprando mais estratégico, nossa, Exatamente. vou inventar lá 100 milhões numa compra, o cara consegue na parte de preencher o formulário, clica, plim. Exatamente. Aí fala, agora fornecedor, aí você Exatamente. deixa comigo. É E, isso. e outra coisa, é isso e Tá mais bom. uma coisa, que é a parte mais simples do ágil, né? Seriam, por exemplo, eu vou comprar um rolamento marca tal, modelo tal. Você vai falar com 3, 4, 5 fornecedores, é aquela mesma especificação daquele mesmo produto. É tão simples quanto preencher aquele campo no Ariba de preço e pronto. Prazo de entrega e pagamento. Quando a gente fala de coisa mais estratégica, vem dentro de uma proposta elaborada no modelo do fornecedor. Isso. Então, assim, o robô já não consegue ali falar assim, olha, a melhor proposta é essa, mas o comprador precisa entrar para olhar o que está dentro de cada uma, para fazer a equalização do que está dentro de cada uma, para olhar se tem alguma exceção na proposta de um que não está na do outro. Então, é mais barato, mas o cara está me oferecendo um recurso mais júnior do que eu pedi. Ele precisa entrar para olhar aquilo de fato. O detalhe, né? No O detalhe. detalhe. Agora, outra pergunta, beleza. E vai expandindo, hoje expandiu já e Hoje está já liberado expandiu. para todo mundo. Segunda pergunta aí. Como que está em termos da análise que você faria sobre a questão do tipo de compra que ele faz nas categorias clássicas, do tipo serviço, MRO, um diretos, um facilities. Dá para perceber que hoje está mais maduro ou menos maduro de acordo com o tipo? O que eu ouço no mercado? Que serviço é mais difícil. Ou para você, pelo fato de não estar analisando a proposta com IA ainda, serve para tudo de maneira igual. Para mim ainda está um pouco padronizado, porque a gente não está analisando dentro da proposta, Boa. né, de forma detalhada, Tá bom. mas a gente já tem hoje em teste, com um fornecedor do Vale do Silício, um chat desenhado para fazer a depuração de todas as propostas comerciais, porque seja de que aí modelo for. Entendi, porque então, resumindo, então pelo fato de não fazer análise da proposta, serve para qualquer categoria pra qualquer igual, categoria. porque ele tira, na verdade, as trações de preenchimento de formulário, coleta Perfeito. aspas básica do fornecedor ali e a parte de voltar com a cotação. Perfeito. Então, se vem um arquivo, por exemplo, direto no e-mail ou vem um PDF gigantesco de uma proposta de 30 páginas, ou se o fornecedor está colocando direto na Ariba o preço, não interfere. Isso aconteceria, por exemplo, com um negócio simples de comprar facilities e para um serviço de contratar consultoria que você disse, daria na mesma que tem uma fase do Exatamente. comprador de proposta. Exatamente. Perfeito. E aí, para tentar melhorar a vida do comprador nessa parte de análise de proposta e outras coisas também, a gente criou, está em fase de teste, esse chat que faz Boa. uma leitura customizada ou qualquer outra coisa que o comprador queira em relação àquele processo, dos fornecedores envolvidos, da proposta colocada. Um exemplo simples, você digita lá o número do processo e fala assim, eu quero que você me traga os principais entregáveis de cada proposta e as principais diferenças entre elas. Ele vai trazer, ele vai falar assim, ó, o fornecedor Alex está propondo aqui time sênior, pleno, o valor é tal e ele está pedindo 60 dias para pagar. Ah, o fornecedor Fábio está falando que não, aqui já é tudo pleno e o prazo de pagamento dele é 30. Então ele vai equiparando, ele vai comparando o que tem dentro das propostas e vai trazendo alguns outputs ali de coisas que são um pouco mais, digamos, um pouco mais sensíveis da proposta. Perfeito.
Perfeito. Para você poder comparar de uma forma resumida, e se o comprador tiver muita dúvida, ele entra na proposta e olha. Perfeito. Mas ele já traz calibrado um pouco essa comparação entre as propostas. Aí o comprador pode interagir como um chat GPT mesmo. Tá? Ele fala assim, legal, me fala mais sobre o fornecedor Fábio, eu queria ver como é que tá o cadastro dele aqui dentro. Ele vai na plataforma de cadastro, ele traz o cadastro do Fábio, traz o score Serasa para você olhar e tal. Fala assim, se eu fosse negociar com o Fábio agora, o que você me proporia fazer? Ele traz lá, ó, eu proporia que você pedisse para aumentar o prazo de pagamento para ficar equiparado com os outros, não sei o que. Ele traz insights para o comprador. Perfeito. Então, nesse momento, a gente está trazendo um pouco mais de inteligência ali na parte de análise de proposta para tentar reduzir um pouco do tempo do comprador em equalizar coisas, minimizar um pouco o input de erro de dados errados, né? Porque o comprador pode, numa planilha Excel, Lógico. copiar, colar errado, fazer alguma coisa assim, e trazendo alguns insights para oxigenar um pouco a cabeça do comprador. Perfeito. Novos fornecedores, também tem uma parte desse chatbot que propõe, pô, eu queria saber outros fornecedores que fornecem isso. Ele traz outros fornecedores dentro do sistema. Ô Fábio, agora eu quero que você ponha o chapéu de Bots Lab. Vai lá, manda. E você fale o que você está desenvolvendo para o futuro. Porque o que eu vejo? Começou com essa parte, vou até separar, apesar de eu saber que não é só isso, né? Tem mais coisa no bolo, mas vamos dizer que começou com a parte de RPA, de robô praticamente, e já está expandindo não só na Bots Lab, mas no mercado para IA, que é essa parte segunda. Falou, pô, deixa, tudo bem, pô, legal, ótimo que ele vai lá, coleta o fornecedor, e o comprador faz o estratégico, que é olhar a negociação. Não, a gente já está avançando para que a IA assuma essa parte da análise da proposta, da recomendação, manda para o cara a negociação, negocia com ele, manda para lá, manda para cá, manda para lá, volta para cá, toma a recomendação, vai e é touchless. Não tem nenhum toque, já existem soluções que não tem nenhum toque. Como que você, Bots Lab, está vendo a Bots Lab e os próximos passos de desenvolvimento? Sim. Vamos lá, né? Isso que você falou, no começo era uma... A gente falou isso em 2018, né? A necessidade era ganho de produtividade. Isso. Só que a gente não tinha tanta coisa. Então, pô, como que a gente faz? Começa aqui, pô, já tá espetacular. Mas qual que foi sempre a ideia desde o começo? O robô ele ser cada vez mais próximo de uma pessoa. Tá? E com isso, aí a gente começou, né? Começou o básico do RPA, a gente começou a colocar um pouco de inteligência para ele começar a tomar um pouco de decisões. Mas hoje um ponto que a gente também está atacando muito forte é, um pouco que você falou, a experiência de compras. O que a gente pode usar de IA para ajudar também a parte de requisição, para reduzir o time e melhorar a área de compras. Hoje o comprador, o robô, ele trabalha em dois módulos. Tá? Um é o ajudante, que é isso que você falou, né? Pô, ele pega tudo, mas o comprador dá o aval final. E tem o outro lado que ele realmente faz compras. Mas aí está muito mais para materiais. Perfeito. Por quê? O poder de decisão dele não precisa ser tão grande. Tá? Só que agora a gente está colocando IA para quê? Para que ele consiga realmente analisar e, uma das funções, propor novos fornecedores, fazer análise e trazer um resumo mesmo para o comprador. Mas um ponto que a gente viu que pode transformar é colocar isso na parte da requisição, que é para trazer uma experiência maior. E o que é isso? Que também ajuda compras, né? Lógico, Cara, lógico. O que geralmente dá muito problema em compras? O requisitante não sabe o que ele quer requisitar. E aí o comprador depois tem que gastar tempo tentando descobrir o que o requisitante Desenhando quer. escopo. Desenhando junto com o escopo. requisitante, exato. E tem um outro ponto. Às vezes também, cara, tem muita área de compras que o requisitante, ele já procura os fornecedores e manda para compras. Eu tive um ponto desse na minha empresa. A obra queria comprar lâmpada. E aí ela chegou assim e falou pro gestor da obra, fala com os fornecedores lá e manda para compras. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Se minha área não conseguir comprar lâmpada, eu... Se eu não conseguir fazer um source de fornecedor de lâmpada, pelo amor de Deus. Aqui. Só que o que acontece? Não adianta você querer mudar uma coisa que já está meio que enraizado sem trazer uma inovação. Entendeu? E o que a gente pode fazer? Porque não adianta falar, isso eu compro. Ah, não, mas aqui eu já faço mais rápido, já te dou. Agora, imagina ele ter um chat lá que ele fala, preciso lâmpada. O robô fala, lâmpada. Ele já traz, ele vai fazer a comunicação com os fornecedores, em vez de ele mandar, porque hoje é tudo WhatsApp também, né? Em vez de ele mandar o WhatsApp ou ligar para o fornecedor, o robô já traz, está aqui, é isso que você quer? E ele já entrega mais mastigado para compras. Outra coisa que é legal, eu quero lâmpada. Tá, mas que lâmpada que você quer? Né? Porque isso também acontece muito, eu quero lâmpada. Muito, Cara, eu tenho 50 tipos de lâmpada para comprar.
O robô já traz e já encaminha ele para um caminho que vai dar certo. Então, hoje, o que a gente, né, respondendo a tua pergunta, primeiro, é colocar mais inteligência, como? Através de IA generativa, chat GPT, mas trazer de uma forma que linke também toda a parte da requisição com compras. Perfeito. Porque aí sim você consegue fechar o fluxo. Entendeu? Então é muito para isso que a gente está trabalhando. E é lógico, de olho em todas, né? A gente sempre busca isso dos clientes. Né? Isso a Botlab tem um diferencial que ela é focada em compras. Então o que eu vejo no Carrefour, eu vejo nas outras, a gente vai vendo e vai estruturando melhor a inteligência de compras. Perfeito. E com esses inputs de cada um, a gente vai conseguindo melhorar um e melhorar o outro. Tá? Não é que eu pego do Carrefour e entrego para o outro, o que o outro faz eu não entrego para o Carrefour. A gente tenta fazer um link. Isso é a sacada de serviço Claro. cloud, né? Claro. Entendeu? Então, A gente nós conseguir distribuímos. trazer as melhorias. Mas é isso, cara. O que a gente pega de uma ideia que traz uma melhoria que pode beneficiar e pode trazer realmente inteligência para quê? Para o comprador, o robô virar realmente um comprador e não apenas um robô. E uma coisa interessante dentro do que você está falando é que essa ineficiência das áreas de compras ao longo do tempo criou micro-áreas de compras dentro das áreas de negócio. Exatamente. Isso. Então você tem um monte de gente hoje fazendo papel de uma área de compras dentro da área de negócio. Né? Então a companhia como um todo ela acaba ficando até inchada com a micro-áreas que estão fazendo porque a sua área ela é de alguma forma ineficiente. E você tem duas formas de quebrar isso. Uma é falar, não, traz para mim que eu vou fazer. Só que, cara, esse cara, não, você não fazia antes, vai fazer agora? E vai ter. Uma coisa você faz tudo e de repente você dá para outra área. Cara, tem embate. Por melhor que você faça, tem embate. Outra coisa é fazer, eu vou fazer dessa forma. E traz tecnologia para fazer. Você quebra o fluxo, porque todo mundo fala, pô, mas peraí, isso vai dar certo mesmo? Né? Não é mais vou passar para aquela área. Vamos fazer de outra forma. E na hora que vê que o negócio funciona, cara, aí destrava de uma forma. Destrava. Assim. Sabe o que eu vou comentar aqui pra gente fechar? Que eu gravei um podcast, só que não foi do Supply Talks. A gente tem um outro podcast nosso, chama Livecast, que a gente grava de business como um todo e não só focado em supply, né? E eu gravei no Livecast com o diretor do Burger King, né? Na verdade, é o grupo maior, Zamp, agora inclusive tá com Starbucks, Subway, tudo bem no mesmo grupo, né? Popeyes. E eu gravei com ele. E a gente falou de transformação digital e a gente falou dos totens de autoatendimento. Quando você vai no Burger King, você vai lá e totem, beleza ou não? Beleza. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que você acha que foi o ganho quando se implementou totem no Burger King? Você acha que teve ganho ou não? De colocar o totem no lugar do caixa. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o ganho de pessoas e o erro, talvez, humano ali de você... Então, para você falou, entre aspas, reduzir o custo do salário da pessoa que está no caixa. Beleza, e reduzir o erro humano. Tem mais uma ideia mesma que a dele ou não? Assim, o reduzir custo depende da estratégia se eles já estavam bem lá. Tá bom, mas eu ele quero pegar as deslocou a ideias. pessoa, a princípio, ele deslocou a pessoa, podia ter deslocado. Não quer dizer que mandou embora, Ah, mas ele Sim, sim, ser aí aproveitado também para serviço, X. Sim. É exatamente isso, é custo e talvez... Você achou que foi isso aí? Beleza. Teve esses benefícios existiram, tem mais um benefício que eu pensei que vocês iam falar, que seria mais óbvio, que é falar, pô, diminuiu a fila pro cliente. Isso não diminuiu, porque eu vou nos lá e fico na fila. Não, diminuiu a fila. Diminuiu Diminuiu a fila. Porque hoje tem mais totem do que pessoas, do que atendente. E eles medem isso e diminuiu. É óbvio que você tem input horário de pico, isso não quer dizer que é zero fila. Quer dizer que dentro da... É tipo, vamos voltar para o de compras aqui, que quero fazer um depara. Você fala, nossa... Cara, o cliente final, o cliente interno de compras está totalmente satisfeito com o Carrefour, está uma maravilha? Ele pode falar, não, ainda estou esperando aqui 30 dias. Cara, era 55, está 30, né? Se caiu melhorou. Tudo que a gente falou, melhorou pra caramba. Isso não é que é 0 dias de compra. Claro. Né? Então tem fila. Diminuiu a fila. Só que o mais, não digo que, mas o mais interessante disso tudo aí foi o seguinte, o caixa, por muitas vezes muda de varejo para varejo e tal, que não é o caso do supermercado, que é outro mundo, mas o caixa tinha ali uma função que às vezes, não só Burger King, estou falando no mercado, tá? O caixa tinha algum incentivo financeiro, vou traduzir para uma comissão, para vender mais. Tanto que eles têm um caixa que pega o script, você não quer um hambúrguer? Você quer café, também uma linguicinha junto? Você quer adicionar uma sobremesa? Né? E o cara tinha incentivo para fazer isso. Por quê? Porque se cara vender mais... automaticamente aumenta o ticket médio, o negócio ganha mais. E a pessoa tinha incentivo para fazer. Cara, os totens aumentaram
o ticket médio de compras. Porque eles ofertam na sua cara muito mais coisas ali e você acaba aumentou comprando. o resultado comercial. Você passa de pelo vendas. sorvete, você passa pela tortinha, aí você fala, opa. Puta, porque ele vai, agora vai a Acho que sobremesa? eu vou. Vai. E o refrigerante? Qual que você inclui? Aí você fala, puta, aí tem você vem razão. lá, já tá incluído. Tem razão. Tira a atração, não tem comissão. Não tem comissão. Tem E razão. ainda aumentou o ticket médio de vendas. Por que eu falei tudo isso? Porque eu acho que a gente vai chegar igual para compras. O que eu acho? O fato do uso do robô com a IA de especificar melhor ou de análises que você está colocando, dos insights que a IA vai trazer, o que eu acho é que num processo mais maduro, com IA e RPA, você vai ter saving maior em determinadas categorias, óbvio, não estou generalizando. Sim. Em determinadas categorias, você vai ter um resultado de saving maior pelo robô com IA do que o ser humano fazendo. Cara, esse eu tenho um exemplo pra te falar, tá? Eu acredito muito nisso, principalmente, Pode ser? de novo, para Sim, categorias não tão complexas. Então, é assim, para categorias, para compras pequenas, uma compra de R$1.000, tá? Vamos falar de um protetor auricular, vai. O cara vendeu um protetor auricular a R$3 e agora vendeu a R$3,20. Cara, nenhum comprador numa compra de R$1.000 vai falar, me dá 20 centavos de desconto aí que vai cair É isso. sim, R$20. Ninguém faz isso. O robô ele faz. Ele pode ir lá e falar, da última vez você vendeu por 3. Por que tá vendendo por 3,20? E nisso aí, parece que não. Isso eu vou te falar do primeiro exemplo que eu fiz, que foi em 2018. O Sagoban tinha 200 mil linhas de pequenas compras. A gente pegou 2 exemplos lá, cara, que reduziu em torno de 5%. Aí você fala, reduziu R$20. Eram 200 mil linhas, cara. R$20 dá quanto? 4 milhões. Entendeu? É isso. E assim, e um comprador a gente sabe que não faz. Tem um outro que faz, mas, cara, na loucura do dia a dia, ele não faz. Ele prioriza aquilo que na visão dele você é quer mais um ganho financeiro exemplo maior, simples que Isso pode era exemplo acontecer? real, tá? Um Isso é exemplo real. simples que pode acontecer na seleção do fornecedor. O cara está comprando todo mês, tirando volume com o mesmo. Sim. Só de O colocar cara aumentou 5 centavos. Putz, consegue diminuir? Vamos supor que o cara, 20 centavos. O cara falou, não, eu vou pedir os 20 centavos. Já cai numa curva de que nem todo comprador vai fazer. Sem dúvida. Ele pediu os 20. Só que, pelo volume que ele compra, tem outro fornecedor a 2,90. Tá disposto a pagar menos, a Também cobrar ele menos faz ainda. por 2,90, não por 3,20, nem por ele faz a 2,90. Só que o comprador fala, cara, eu compro todo mês. Isso aqui tá beleza, já tá num preço bom. Eu vou abrir negociação disso aqui, vou é só economizar. tirar o pedido. E isso o cara não vai tirar, só que o robô vai lá, bumba, mercado, pega a cotação em minutos, pega a cotação, voltou, mete pro cara lá. Então- E esse é até um dos motivos da gente, em muitas situações, exigir o leilão no final. Pra dar essa Isso. bagunçada, com novos fornecedores. Cara, não pode ser com os mesmos. Então a gente monitora quantos e quais fornecedores estão sendo colocados dentro do leilão por tipo de categoria. É isso Só aí. falar assim, cara, você tá colocando sempre o Fábio ou o Alex, peraí. Tem mais gente pra entrar, coloca mais gente. E aí, gera briga entre vocês. Porque isso uma hora aí. você ganhou, outra hora você perdeu. É. Quer ver um outro exemplo? Era prazo de pagamento. Prazo Fornecedor de lá, pagamento. 30 dias. Opa, O robô prazo manda, de pagamento. cara, aqui é 40. Cara, É. você acha que o cara vai falar por causa de 10 dias, pequena Pô, compra, não, vai passa. logo. Puta, atrito? Pra que atrito? É. O robô não tem atrito. Agora Ele tem não, ó, o Exato. cara vai se estressar comigo. O robô segue. Inteligência emocional do O robô segue. Pode dar ruim? Pode, mas o robô segue o parâmetro Você que parametrizou. quer. Exatamente. Que você parametrizou. Eu não sei se aconteceu com você lá, agora um fato engraçado, que é legal falar. Tá? Fornecedor que ligava pra falar com o robô. Tinha o nome do robô lá, né? O cara falou, a Meg tá aí? Eu falei, não, peraí. A Meg agora não pode atender. Ela até tá, mas ela não vai poder falar no É momento. isso aí. Boa. Mas para fechar tudo aqui, é a gente pensar que a gente tem que colocar na cabeça uma coisa a mais do que já é ótimo. E você vê que a gente puxou isso aqui. Qual foi a minha intenção de eu puxar esse tema? O padrão, o já padrão de uma coisa que não é tão instaurada é: vamos implementar um IA, um RPA para fazer a compra na cadeia, porque eu vou ganhar tempo do comprador. Aí a gente adicionou um elemento. Eu também vou ganhar uma melhora de serviço de SLA, de lead time da cadeia. Ótimo. A gente tem que adicionar mais 2 elementos, que é, eu também tenho que, para mim, hoje deveria virar meta de implementação do robô, do ROI do projeto, falar, eu também tenho que conseguir, de alguma maneira, X% de saving implementando o robô IA. Que eu também tenho que colocar prazo médio de pagamento, porque isso melhora a caixa da empresa. Então, se eu fosse começar do zero hoje, falar, eu vou contratar uma solução
eu não colocaria de meta só redução do tempo do comprador, eu colocaria 4 metas. E as 4 metas são redução de tempo do comprador, melhora no lead time do SLA, saving e prazo médio de pagamento. Não sei se a gente está esquecendo mais alguma aqui, mas eu acho que a gente ainda está... E, de novo, é uma evolução natural. Claro. A gente começa a não ter nada e a primeira coisa que a gente quer, principalmente por estar inseridos dentro da área de compras, é ajudar as pessoas que estão com a gente na área de compras. Você fala, cara, se eu conseguir liberar o tempo do meu comprador, sem dúvida. Você vibra com isso. E é demais, é muito bom. Mas, cara, já vamos ampliar. Aproveita e já amplia. Fala, cara, eu já vou começar meu projeto. Tem mais um quinto que eu estou esquecendo? Tem um ponto, mas assim, que no final ele acaba indo para o saving, tá? Mas que as empresas hoje têm deficiência e elas pedem trazer um vendor list fornecedor novo. De saving, né? Assim, eu poderia de meta colocar pro diminuição da probabilidade do risco. Para ser aqui. Por você ter mais fornecedores. Não, porque tem isso. Eu criei uma aqui, né? Você falou de trazer um novo fornecedor, pode ser para reduzir o saving de novo, mas aí está na função do saving. Mas você me falou, despertou uma lógica. Claro, lógico. Eventualmente, poucas tem, tá? Isso aí eu estou fazendo pesquisa direto, fiz o ano passado direto em palestra. Quem faz análise de risco e risco na área de compras. E aí é muito legal, né? O que acontece? 70% da plateia levanta a mão que tem. Aí fala, beleza, então todo mundo faz análise de risco, legal. Quem aqui tem, salvo na pasta, ou dentro do Ariba, ou dentro de outra plataforma de procurement, quem tem um cálculo de probabilidade com matriz de impacto e probabilidade? Todo mundo Formalmente tem a matriz atualiza trimestralmente. Cara, todo juro, imagina que tem 1.000 pessoas na audiência, 700 levantaram a mão. Aí na hora que faço pergunta, levantam umas 20. Nossa. Cai, né? Mas para quem tem essa análise aí, você consegue com o robô diminuir o teu percentual de risco numa matriz de probabilidade de impacto. Sem dúvida. Sim. Porque você tem um leque maior de fornecedor. Sem dúvida. Uma variabilidade maior. E a gente está usando um pouco também, falando um pouco da parte preditiva, a gente está usando também esses inputs que o robô traz para a gente começar também a catalogar coisas que a gente, no volume do dia a dia, acabava comprando de forma spot. Opa! Então o robô tem trazido, né? A gente tem visto lá muita coisa que a gente consegue de alguma forma agregar, transformar num contrato, trazer eficiência, trazer velocidade, porque a requisição que você faz de um contrato é muito mais rápida do que de uma spot, que vai ao mercado, e trazer todos esses benefícios que você colocou, eles vêm eu junto, já vi case de uma etapa do robô é fazer análise de agregação. O robô vai, ele faz uma análise de agregado. Ele fala, cara, tem mais alguém pedindo isso nos últimos tempos. Ele é uma etapa da programação lá do robô com IA. Ele faz uma análise de agregados e percebe se naqueles dias da semana ou no mês ele consegue puxar ou não. E aí, na hora que o robô cospe ali, ele já cospe, não compra só isso, aproveita e compre também isso, porque está com intervalo de 1 semana, 5 dias, a gente ganha na escala. Perfeito. Tem robô que já está fazendo isso, a IA que já está fazendo isso. Exatamente, você consegue ter uma eficiência no final muito grande. É linkar a demanda, né? Linkar a demanda. Exato. Análise de demanda que o robô caça, por exemplo, no Ariba ou qualquer outro na procurement, ele caça aí. Muito legal. Bom, é isso aí, tem coisa para fazer, hein, pessoal? Tem coisa para fazer. Demos o play em 2025. Muita coisa para fazer esse ano. Demos o play em 2025. Bom, vamos para as perguntas finais que a gente faz aqui, bora. Ganino, para todos os nossos convidados. Você quer fazer o bate-bola comigo aí das perguntas finais? Vamos lá. Beleza, eu vou deixar até a colinha para você aqui. Eu faço uma, você faz a outra. A primeira pergunta é: uma frase de impacto. Cara, eu tenho uma que eu levo comigo já há muito tempo, que é mares calmos não fazem bons marinheiros. Eu tenho muito dentro de mim, isso um pouco do esporte que eu pratico, que é o jiu-jitsu me traz, é não me deixar cair na zona de conforto. Então se o mar tá muito calmo, não tá legal, o que vem pela frente não vai ser muito bom. Tem que estar desafiador, né? Um pouco, não vamos cair na zona de conforto, que é um pouco o que você falou, né? Pô, é o inimigo do ótimo. Pô, tá bom, eu não vou mexer mais. Não, pode estar ótimo, tá melhor que ótimo até, porque amanhã o ótimo vai virar o bom. Né? Então a gente precisa estar sempre se reinventando. Essa é uma das que eu uso bastante e ultimamente eu tenho usado uma outra também que para a realidade que eu venho, né, de certo tempo para cá, tendo tanto no Carrefour quanto fora e tal, assim, cara, matar um leão por dia é fácil, o difícil é desviar das antas. Eu acho que esse cara, a gente precisa estar sempre cercado de, gente boa para ter esse espírito e falar assim, pessoal, a gente vai encontrar dificuldade, a gente vai encontrar gente que não vai querer, vai encontrar gente que vai falar não vai funcionar, vai encontrar tudo isso. Se a gente está motivado a fazer, acredita naquela entrega, a gente mata esse leão
e desvia de todo mundo que não quer seguir o mesmo roteiro ou que não tá comprado na ideia. Acho que é um pouco isso, tá? Boa. Você sabe que eu tenho palestra de alta performance e tal, e nessa eu vou falar sobre a primeira frase do Mark Almond, né? E nessa aí eu pergunto se o estresse melhora ou não a performance, né? Aí faço enquete com a plateia, tal, não sei o quê, né? E aí, obviamente, vem alguma divisão percentual, mas sempre, inexoravelmente, vem que mais de 50% da plateia, sempre, nunca deu menos do que metade, acha que o estresse prejudica a performance. E aí, aqui eu não vou palestrar sobre isso, que é longo, mas o resumo é que o estresse no ponto certo, ele que aumenta a performance. Tem estudo sobre isso, não vou entrar aqui, né? Fica a reflexão aí para quem quiser, entendeu? Mas é louco, porque o mar calmo demais, você consegue ir bem. Agora, alta performance não dá. Você precisa de um elemento que vai mas colocar o você falou desconforto. exato, o estresse no ponto certo. No ponto certo. Não, eu sempre resumo isso para ninguém se É confundir. isso aí. Tem um ponto certo ali. Perfeito. Segundo, eu vou fazer que nem o Alex, hein, cara? Isso. O conselho mais relevante que você recebeu. Cara, o conselho mais relevante que eu já recebi... Eu tenho uma pessoa, né, um mentor, assim, não empresarial, mais do mundo dos tatames, assim, que eu troco muita ideia. E é um cara que tá muito pra frente nesse sentido de pensamento sobre transformação digital, inteligência artificial, tudo isso, né? E ele fala assim, cara, acredite no poder da curiosidade. Ele fala assim, cara, nunca deixe de acreditar no poder da curiosidade. E aí quando fala curiosidade, é tipo, não é uma curiosidade no sentido pejorativo, de você, né, de fofoca ou de coisa do tipo, mas acreditar que a curiosidade positiva, ela te faz andar pra frente, né? Você tem que ser curioso pra aprender coisa nova, né? Se você minimamente não tiver essa vontade, não vai acontecer. Você vai ficar parado com o que vem até você, né? Sim. E tudo isso que está acontecendo hoje, tecnologia, a gente está aqui conversando nesse momento, alguém criando alguma IA nova, alguma coisa nova. É maluco. Entendeu? Então, assim, se você não tiver curiosidade de estar antenado, procurar, caçar, pesquisar, aprender, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Não tem jeito. Boa. Uma competência que todos devem dominar. Não vale falar uma lista, só pode falar uma só. Sem dúvida nenhuma, atitude. Atitude? Atitude. Atitude é o que te faz ir para frente. Não tem outra alternativa. Se você não tem atitude para experimentar, para pesquisar, para ser curioso, para dar o primeiro passo, para se enfiar de cabeça em alguma coisa, cara, pode dar errado? Pode. Mas faz parte do seu ciclo de aprendizado. Né? O que o Jiu-Jitsu ensina é assim, toda vez que você tem um combate ali na aula, a gente chama de rola, ele tem 4, 5 minutos, você tem 5, 6 numa aula, a única certeza que você tem é, você vai perder e você vai ganhar. E se você perder e não souber lidar com aquilo naquele momento, isso vai mexer com você para os próximos que você tem na frente. Então, a hora que você perder, você se coloca a cabeça no seu lugar, respira fundo e vai ao próximo. E o que acontece? Aí você ganha o próximo. Então, isso é a mesma coisa do que a nossa vida, cara. Assim, ter atitude para falar assim, eu vou continuar, não vou parar. Não vou encostar na parede e para mim deu por hoje porque o primeiro eu perdi aqui já. Não, eu vim para treinar, eu vou até o final. E eu vou aprender com esse erro, não vou fazer de novo na próxima e vou tentar fazer diferente. Acho que isso é um pouco do que o esporte como um todo traz pra gente, entendeu? Vou até falar um ponto que me marcou, cara. Esse ano eu entrei numa empresa, na porta da empresa tinha uma fala do dono da empresa. Era assim, você já errou hoje? Era isso, tava pra todo mundo lá. Você já errou hoje? Por quê? Isso que você falou, você não errou porque você não teve atitude, você não fez nada, né? E ainda em muitas empresas a cultura do erro ainda é muito, muito ruim, né? Assim, você errar significa, cara, desculpa, você não serve pra estar aqui. Isso tem que ser mudado. Claro que você precisa acertar mais do que errar, óbvio, em todo lugar. Mas o erro faz parte do aprendizado. Eu tenho uma frase marcante, cara. A gente fez uma missão pra Israel, né? Hoje Israel tá com mais conflitos aqui. Eu não faria hoje. Não dá. Mas a gente fez enquanto estava muito legal ainda, né, nessa parte do ecossistema de Israel de inovação. A gente fez uma missão com diretores de supply, né, de compra e supply para Israel. E foi o diretor da Claro que fez essa pergunta. A gente estava com um brasileiro que faz negócios. Qual que é o objetivo do cara? Ele é brasileiro, mora em Israel e ele faz negócios, né, de trazer startups de Israel para fazer negócio com o Brasil. E aí, perguntou-se justamente, então, nessa, como é que faz MVP e tal, que você faz em startup, não sei o quê. De repente, o diretor da Claro levanta a mão e fala, esse cara chama Daniel, né? Marcante para mim isso aí. Aí ele fala, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa, aqui em Israel, como é que vocês lidam com o erro? E aí a resposta foi, repito, o Daniel é brasileiro, mas veja que ele tirou o corpo fora. Ele fala, gozado vocês brasileiros, né? Tipo, já tô falando. Gozado vocês brasileiros, né? Porque vocês brasileiros
não permitem erro no negócio, mas erram na ética e nos valores. Aqui em Israel é 0 erro de valores, mas a gente incentiva o erro e o aprendizado no negócio. Olha só. Aquele Pancada, silêncio na sala, cara. Pancada. Que você fala, cara, então o jeitinho brasileiro pode, né? Você dá uma de malandro, fala, vou conseguir ali um negocinho e tal. Cara, tudo pode, quebrar regra, fazendo jeitinho pode. Agora, errar no processo de compra novo, não. Quer dizer, você pode, cara, dar um fake no negócio. Cara, um exemplo grave, graças a Deus, acho que melhorou muito no Brasil isso. Mas, cara, pode, cara, aceitar, cara, corrupção e suborno do seu fornecedor, mas não pode errar o processo de compra. Não pode. Cara, a gente tem um valor invertido sobre o erro, né? Não foi nem luva de pelica isso aí. Não, né? isso é uma porrada. Tanto que eu não esqueço Porrada. dessa passagem, cara. Porrada. Não esqueço dessa passagem. Tirou a luva e deu mesmo. Deu no meio. Boa. Vamos lá. Essa aqui acho que não é tão fácil. Hein? Uau. Algo que você acreditou ser verdade e mudou de opinião. Cara, essa daí é muito particular minha mesmo e para outras pessoas. Quando começou toda essa onda mais forte de chat GPT, Gemini e tal, eu falei, cara, esse negócio veio para deixar a gente preguiçoso. Eu tinha um pouco dessa crença no começo, e as pessoas, como um todo, preguiçosas. Vai todo mundo querer tudo mastigado, vai jogar lá, o que vier, Ctrl+C, Ctrl+V. Tem gente que faz isso? Tem. Oh. E a ferramenta, ela até pode ser positiva para coisas simples que você possa resolver desse jeito. Mas a ideia é te liberar para você fazer coisas muito mais profundas, estudar com ela, mergulhar. Tem gente que usa hoje a ferramenta só como um Google da vida, né? E não está explorando o potencial máximo. Então, quando eu comecei a aprender um pouco mais desse horizonte, do potencial disso, eu comecei a falar, cara, pelo contrário, ela pode me tornar um cara muito mais profundo nas coisas com que eu posso começar a discutir com ela. E eu vou ter mais tempo para aprender coisa nova. Eu acho que esse é um ponto que mudou muito na minha cabeça. Principalmente a discussão de escola, né? Você fala assim, puta, agora meu filho vai fazer trabalho em 2 minutos. Ele vai jogar lá, vai cuspir o trabalho, ele vai copiar, vai colar, não vai aprender nada. E aí, no dia a dia, você vendo como isso pode de verdade, se você souber trabalhar direito com a plataforma, com a tecnologia, como isso é o contrário, na verdade. Ele pode te transformar muito mais profundo em muitas coisas e te ajudar muito mais a estudar do que ficar preguiçoso. Sim. Eu já tenho uma cabeça nesse ponto muito formada já sobre essa questão de tudo que vem de tecnologia. E não digo nem que é só de computador. Tecnologia eu posso pegar carro, né? Só para dar um exemplo estranho. Cara, as pessoas andavam a pé. Do a pé inventaram a roda. Você fala, a roda tal. Aí a roda inventaram o cavalo puxando carroça. Aí vem o carro e fala, cara, mas agora vai matar o carroceiro, vai matar o negócio. Aí você tem aquela resistência normal e vem o carro. Puta, vou usar o carro, que maravilha. Aí vem o avião. Cara, sempre tem o pró e o contra. Pô, o avião é mais caro, que demora. Cara, sempre vai ter na tecnologia. E eu já tenho muito a cabeça formada que não me surpreende mais. A tecnologia vem, vão ter coisas difíceis nela, vai transformar alguma coisa, tem coisas que vão beirar coisas não éticas, tem coisa que vai tirar emprego das pessoas, mas você tem uma série de benefícios. Sem dúvida. Que ela vai ser usada. E vai ser usada para o mal e para o bem. Se pegar a bomba, a tecnologia que usa na bomba, usa para lá para cá. Tem coisa que a gente usa hoje de internet. Se pegar a internet. A internet surgiu como? Em guerra. Sim. A internet surgiu por causa de comunicação de guerra. Então, pô, é tudo para o mal e para o bem. Sem dúvida. Então, eu concordo super nisso aí. Esse ponto que na minha vida um dia já foi, cara, talvez assim, de pensar, eu já nem reflito mais, sabe? Cara, chegou quando escreveram o livro, né? Adivinha qual foi o pensamento na época que surgiu o livro? O pensamento foi, cara, eu não preciso estudar mais. Acabou. Lá na época da escrita. Na época da escrita, você tinha que decorar tudo, não tinha ali. escrita. Quando surge a escrita, escreve o primeiro livro, os caras falam, cara, não preciso estudar, porque basta eu ler o livro. Vai todo mundo ficar burro. Vai todo mundo ficar burro. Veja, cara, é meio parecido, cara, com o que a gente viu do chat GPT, ao livro lá atrás. Não preciso estudar mais, porque já tem o livro. Cara, aí vamos pegar uma segunda grande onda. Surge a internet. Da internet surge o Google. Do Google eu falo, cara, eu pergunto o Google. Google responde, eu consigo achar as coisas. Sim. Cara, eu não preciso estudar mais. É Por que eu não preciso estudar mais? Porque é só perguntar pro Google. Sim. É isso mesmo. Aí surge o chat GPT e outras coisas virão. Sem e dúvida. vai continuar tendo que estudar. Para mim, na verdade, eu não acho que não vai ter impacto na vida das pessoas. Não vai. Eu acho que o impacto, para mim, eventualmente piora. E não é do chat GPT, do Gemini. Eu acho que o impacto é geral. Porque, por exemplo, o fato de ter livro escrito há milênios e milênios atrás, quem
ler mais livros sai na frente. E antigamente não tinha a opção de ler o livro. Então veja, você aumenta a desigualdade porque você pega poucos motivados que vão ler mais que o outro. Esse cara ganha uma vantagem. Ele não tinha como acessar tanta informação. Exato. Ele passa a ler. Surge a internet. As pessoas que consultam a internet usando, por exemplo, não a rede social de uma maneira errada ou de jeito certo, o cara ganha conhecimento que ele tem acesso a mais coisas que ele não tinha. Perfeito. Sim. Esse cara então ganha. Vai criar uma desigualdade? Vai, porque não é que você não estuda mais, é que o cara consome mais para estudar mais. O cara que pegar o ChatGPT e usar mais vai ganhar em relação ao cara que usa menos e vai aumentar a desigualdade, porque as pessoas vão ter preguiça de usar o ChatGPT. Então, para mim, o que acontece você não tem que diminuir o estudo, você tem que aumentar. Exato. E o fato de existir cria uma separação de quem não for para isso e começar a praticar, vai ficar pior, vai ter uma desigualdade. Que eu acho que mas esse não pela momento. falta do conhecimento, Exato. e sim pela falta do querer fazer. Que eu acho que é um baita de um desafio atual nosso aqui, falando das áreas de compras, das empresas. Isso. A galera tá cheia de medo, tá cheia de dedos Cara, pra que falar. medo. É resistência. É, cara, pessoal, besteira esquece. completa. Chegou pra ficar. É isso. Assim, nós estamos dando a opção, inclusive treinando. Vem com a gente, aprende junto, usa pra sua vida, entendeu? Agora, ficar com medo de que isso vai tirar o seu emprego, reduzir. Não faz sentido. Eu acho que é exatamente isso. É o contrário. Quem contrário. olhar e falar eu vou usar, vai ter mais Vai emprego. muito mais. É mais emprego. Muito É mais. mais conhecimento. É mais Porque vai ser um é item mais que, inteligente. assim como o inglês é pedido no É currículo isso. de todo mundo, É vamos mais começar a pedir como é que é o seu nível de interação com ferramentas de IA. Exatamente. Preciso saber se você tá mais pronto. E para emprego. uma vaga que não menos é emprego, mais tecnologia, emprego. não. Uma vaga normal. Daqui a pouco vai ser Não, isso. um evento da live, tá? Que a gente foi falar sobre isso, né? A parte de usar chat GPT, usar tecnologia, IA. E qual que foi o final para mim daquela interação, tá? Você pega a tua empresa hoje sem IA e a tua empresa depois com IA. Quem vai ser mais competitivo? Cunha. Então, o que eu falo? A IA hoje é para criar, vou falar de compras, quem souber usar muito bem vai criar super compradores. Eu falo, vai ser aquele isso. cara que vai ter informação, vai fazer tudo rápido Claro. e tal, com muito mais consciência do que É quem não isso. tem. Então, a gente tem que usar isso pra gente ficar super, né? Sim. Pra gente evoluir, Sim. entendeu? E todo aquele trabalho que hoje é o Sacal, né? Desculpa falar aí na câmera, Sacal, mas assim, aquele trabalho que não gera problema, não gera Tem crescimento, que tirar da roubou. frente, E exato. os compradores super sendo estratégicos, sendo cada vez mais importantes dentro da organização. É isso. É isso. E não Total. a gente não pode lutar contra isso. Mas precisa muito trazer as legal pessoas, a total, tua né? reflexão, né? Muito Essa legal mesmo. mudança. Acho que a gente vai ter que mudar isso aí Não de tem qualquer jeito. maneira. Para fechar, última do nosso podcast, uma música. Que Eles você vão entrar tem um cantando carinho aqui? especial. A banda que eu Não. falava vai entrar aqui Eu vou cantando, não? colocar aqui, puxar aqui no nossa playlist para tocar no campo, se ainda não tiver. Uma música para você. Música eu gosto muito, assim, passo algum tempo do meu dia quando eu posso ouvindo alguma música, alguma coisa em tempo livre. Uma música que eu gosto muito da minha vida toda, da minha adolescência, enfim, até hoje eu ouço direto, é Even Flow do Pearl Jam. Even Flow. Legal. Even Flow. Uma música que até hoje eu ouço e ela de alguma forma mexe comigo. Aí, é isso aí. Ela é atemporal pra mim. Baita Essa música. daí. Baita Eu música. gosto muito. Baita música. Show. Garino, muito obrigado. Cara, foi incrível o bate-papo aqui. Eu que agradeço. Acho que tem um monte de insight, inclusive para nós, né? Sim, eu sempre sem gosto do dúvida. podcast que eu aprendo, né, cara? Fala, hoje eu tô melhor do que eu tava antes. Sem dúvida. Cara, algumas conclusões a mais que a gente chega aqui. Muito obrigado, Fábio, também muito obrigado por estar aqui com a gente como co-host. Um prazer, espero vê-los mais vezes. Muito. Aqui Dependendo de como mim, Alex, eu gosto todo dia, mas sempre isso que aí. precisa, eu gosto muito. Obrigado pelo muito bom. convite, foi muito legal estar aqui com vocês também, aprendi bastante. Espero aí, parabéns pelo podcast, parabéns pelo evento que teve aí há uns meses atrás. E tamo junto, precisar de mim, só me chamar, a gente vem bater outros papos aqui. Boa, temos Valeu, um presente obrigado. aqui que deixamos Opa! destacado aqui para você, que a gente sempre gosta de dar pro nosso colaborador. É uma camiseta, é isso ou não? Isso, é uma camiseta e eu acho que é igual a minha, hein, cara? Ó, Pelo que eu da tô live. vendo aqui. Ó, muito bom. Live em braço. Eu podia ter feito o podcast com Camiseta. ela, inclusive. Legal presente para você. Pessoal, é isso. Anotem os insights, compartilhem. A gente sempre pede para compartilhar, porque é assim que a gente vai crescendo, levando mais conteúdo para vocês, porque tem muito insight legal para você colocar aí na sua empresa, aí na empresa das pessoas que você conhece. Então, um abraço, dê um like e até o próximo Supply Talks. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.